nós vamos falar sobre o mercado de pecuária. As negociações lá na B3 podem surpreender, inclusive pela alta registrada, mas surpreender de uma forma negativa, eventualmente com uma expectativa. Isso porque existem vários contratos vendidos e também muitas posições que estão sendo agora compradas pelas corretoras, ou seja, o mercado estava vendido, agora passa a ser comprado e essa alta talvez não seja refletida no mercado físico. Vamos dar uma olhadinha às negociações no mercado da pecuária, porque agora tem notícias da pecuária. Vamos lá? Bom, o mercado do boi gordo segue em alta na B3, mas não é a alta que surpreende, muito menos entusiasma o mercado. As negociações por lá têm uma operação muito forte nesta tarde de segunda-feira, mais de 8 mil contratos negociados lá na B3 num único vencimento. Isso chama a atenção dos principais analistas de mercado com relação a esse número de contratos que começa a ser negociado e principalmente nas rolagens de posições de vendidos para comprados, enfim, esse mercado ainda pode surpreender aqueles que acreditam que esta alta era consistente a partir da B3, porque não tinha sido refletido até então no mercado físico. Mas vamos dar uma olhadinha antes de mais nada, o mercado futuro está aí. Alta de 214,50, setembro sobe 3,62%, outubro 4,71% de alta, 224,65 por arroba, mais de 8 mil contratos negociados só no vencimento futuro outubro, presta atenção, novembro a 228,55, 3,18% de alta, dezembro 232,60, 2,74%. Uma atuação muito forte, principalmente de corretoras no mercado da B3, né? CPFs aí com poucos contratos rolados nesse momento. Mas fiquem atentos a essas cotações no mercado futuro. Pode não refletir exatamente aquilo que está acontecendo no mercado físico. É exatamente aquilo que a gente vai ver agora. Mercado físico. 4 das 32 praças pesquisadas pela Scott na abertura dessa semana apresentaram variação positiva, 2 quedas. A Praça de São Paulo lateralmente, ou seja, não teve nenhuma alteração, está de lado, R$ 190 por arroba vista, 192 no aprazo, Triângulo Mineiro 180,50 na vista, 182 no aprazo, Dourados 195 à vista, 197 no aprazo, Sul da Bahia R$ 170,50 à vista, 172,50 no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização, sudeste, ou sudoeste, na verdade, do MT, R$ 170,50 à vista, 172,50 no aprazo. Santa Catarina, 234 à vista, 236,50 no aprazo. Marabá, no Pará, R$ 180,50 à vista, 182 no aprazo. Rio de Janeiro, 195 à vista, 197 no aprazo. Bom, o Iberville Neto comenta conosco o mercado do boi gordo nesta abertura da semana, praticamente o início da segunda quinzena, ainda estamos na primeira, mas aí praticamente já sinalizando uma menor oferta de animais em algumas praças e um certo enxugamento no mercado de carne. Agora, daqui para frente, como é que vão ficar, se comportar os preços do mercado? Iberville Neto traz o comentário de hoje, análise do boi gordo. Vamos lá, boa tarde, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo ele está um pouco mais positivo do que nós vinhamos observando. Em algumas ocasiões a gente observa valores um pouco maiores do que vinham sendo observados, vinham sendo negociados. Mas de maneira geral, em termos de preços, ele segue um pouco mais lateralizado. A oferta diminuiu um pouco na última semana, o feriado colaborou com isso, e o feriado também gerou uma melhoria do escoamento. Então, isso resultou em um cenário de escalas um pouco menores, e se a gente continuar observando essa toada do lado da oferta, a tendência é que o mercado ganhe firmeza, tá? Ganhe firmeza ou siga nessa linha de firmeza, até porque alguns valores acima do que vinha sendo negociado, eles já foram observados, embora o volume de negócios seja pequeno atualmente, tá? Então, a cara do mercado deu uma melhorada, a gente não está falando de mercado subindo de maneira mais
consistente ainda, mas o mercado já mudou do que vinha sendo observado há algumas semanas, tá? Então, se isso continuar, se essa oferta continuar um pouco mais restrita, isso é um bom indicativo da possibilidade de o mercado subir. Então, lembrando, claro, do contexto, que é um ano de mais oferta, então a gente não está falando de mercado explodindo, o mercado futuro subiu bem, e isso demonstra um cenário mais positivo, mas a gente tem que ter cautela com a magnitude dessas valorizações, se elas se confirmarem, e na nossa visão é possível que se confirmem, mas vamos acompanhando de perto, porque algumas vezes esse ano nós já tivemos uma sinalização e ela foi frustrada no que diz respeito ao mercado ganhar força. Tá? Então vamos acompanhando, mas por enquanto as informações têm sido positivas, o mercado deu uma melhorada na cara dele. E aí nós temos uma informação que saiu agora na segunda tarde, essa é uma informação bem fora da curva. A gente está falando aqui das exportações de carne bovina nos primeiros 5 dias de setembro, e nós tivemos uma média diária de 15 mil toneladas frente a 9,7 mil toneladas do ano anterior. Tá? Então a gente está falando de 15 mil toneladas nos primeiros 5 dias úteis. Claro que isso ao longo do mês a tendência é que vá mudando um pouco, são poucos dias, mas se a gente só evoluir essa média diária para os 20 dias, para 20 dias, para fazer uma conta arredondada, a gente está falando de 300 mil toneladas. Lembrando que o recorde, o maior volume já exportado pelo Brasil foi 203 mil toneladas em 2 meses na sequência, um pouco depois do meio do ano passado. Tá? Então a gente está falando de 50% praticamente acima do recorde observado no ano passado em volume. Preço médio segue abaixo do observado no ano passado, uma queda de 25% em dólares, mas a gente tem uma queda forte do boi também. Então, quando a gente fala de margem da indústria, a conta não é só esse lado negativo, porque a matéria-prima da indústria caiu também, e caiu bem. Então, esse início de mês na exportação foi surpreendentemente forte no que diz respeito a volume. Tá? A gente tem que acompanhar, tem que ver como que isso evolui ao longo do mês. Provavelmente não deve manter esse ritmo, porque esse ritmo está muito fora da curva, mas a gente deve estar falando de um mês de volumes bem, bem expressivos, possivelmente ou provavelmente com recorde. Tá? Mas o começo, só 5 dias, é algo que tem que ser acompanhado ainda. Tá? Mas uma baita de uma sinalização positiva no que diz respeito ao volume enviado para o mercado internacional. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Iberville. Até a próxima. E por aqui nós ficamos com esse boletim do fechamento do mercado. Daqui a pouquinho o Celso Ricardo, durante a programação, ele vai falar exatamente sobre o rombo do seguro rural provocado nesse primeiro ano do governo atual. De qualquer forma, isso vai ficar à sua disposição, esse comentário do Celso Ricardo, falando exatamente sobre redutos eleitorais e o seguro rural. O que está acontecendo nesse segmento? Fique atento, acompanhe durante a programação e principalmente nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro todas essas informações. Aproveita, vai lá, dá um like, compartilha, comenta todas essas informações nos canais aqui do Tempo e Dinheiro, YouTube, Facebook, TikTok, Twitch, também Instagram e, é lógico, nossa página oficial do Tempo e Dinheiro, onde você vai encontrar detalhes para poder fazer parte do clube de associados do T&D. Vá lá, se associe, seja mais um assinante do clube do T&D. A todos nosso muito obrigado, uma boa tarde e ainda voltamos ainda com o relatório do USDA sobre a qualidade de lavouras lá dos Estados Unidos. Até logo mais.